Patrios. 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 Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada aqui no PodTrials. Olá a todos! Hoje o nosso foco é numa série de estudos que, realmente mexeu com a cardiologia intervencionista. A série FAME. Exatamente, os FAME mudaram muito a forma como a gente pensa em revascularização, né? Trouxeram a fisiologia, o FFR, para a linha de frente. É isso. Então, vamos começar pelo começo, FAME 1, lá de 2009. Qual era a grande questão ali? Bom, a dúvida era bem clara, né? Em pacientes com doença em várias artérias, era melhor sair colocando stent em toda lesão que parecia importante na angiografia, ou era melhor usar o FFR para ver qual lesão realmente estava causando problema de fluxo e tratar só essa. Foi essa a comparação. Entendi. E como foi o desenho? Randomizado, né? Sim, randomizado, mais de 1.000 pacientes, grupo anjo, stent em tudo que o médico achava 50%, grupo FFR, stent só se o FFR fosse 0,80 ou menos. E os resultados? O que ele mostrou? Olha, o resultado foi bem marcante. O grupo FFR teve uns 30% menos eventos combinados, morte, infarto, nova revascularização em 1 ano. 30%, bastante coisa. Uhum. E com menos stents usados por paciente, né? Foi de 2,7 para 1,9 em média. Menos contraste, menor custo também. Interessante. E teve um achado sobre as lesões não tratadas no grupo FFR, não teve? Teve, e foi fundamental. Quase 40% das lesões que pareciam feias na angiografia tinham FFR acima de 0,80. Elas não foram tratadas com stent no grupo FFR. E não deu problema? E não aumentou o risco de eventos em 1 ano. Isso, balançou aquela ideia de tratar só pela imagem, sabe? Mostrou que a fisiologia importa, e muito. Faz todo sentido. Bom, aí avançamos para o FAME 2. A pergunta evoluiu, né? Evoluiu, sim. O FEME 1 disse, use FFR para guiar a ICP. O FEME 2 foi além. Em paciente estável, com lesão já comprovada pelo FFR, como significativa, menor ou igual a 0,80, vale a pena fazer a ICP guiada por FFR, mais o tratamento clínico otimizado. Ou era melhor ficar só no tratamento clínico? Exatamente. Comparar ICP plus TMO versus só TMO, mas só nos pacientes com isquemia comprovada pelo FFR. Quem tinha FFR 0,80 entrou no registro só com TMO. E aí? O que aconteceu? Bom, aconteceu que o estudo foi interrompido mais cedo. Sério? Por quê? Porque o benefício da ICP plus TMO foi muito claro. A taxa de eventos combinados, morte, infarto, revascularização urgente, foi bem menor nesse grupo. A diferença principal foi na redução da necessidade de revascularização urgente. Ah, então a ICP preveniu eventos mais agudos. Exato. Ao longo de 5 anos, a diferença se manteve grande. Morte ou infarto isolados, a diferença não foi tão grande no geral. Mas a necessidade de voltar para o cateterismo de urgência caiu pra caramba no grupo ICP. E o pessoal do registro com FFR alto? Eles foram bem só com TMO. A taxa de eventos foi baixa. Isso reforçou a ideia. Se não tem isquemia pelo FFR, talvez não precise intervir. Certo. FAME 1 validou FFR e FAME 2 mostrou o benefício da ICP guiada por FFR sobre TMO quando há isquemia. Aí chegamos no FAME 3. Aí o negócio ficou sério, né? Ficou. FAME 3 foi o confronto direto. ICP guiada por FFR, já com stents modernos, contra a cirurgia de revascularização, a CRVM, em pacientes com doença em 3 artérias. A pergunta de milhões. ICP pode ser tão boa quanto a cirurgia nesse cenário complexo? Essa era a ideia, testar se a ICP seria não inferior à cirurgia para um combinado de eventos ruins, morte, IAM, AVC, nova revascularização, em 1 ano. Foram 1.500 pacientes. E o resultado? Conseguiu mostrar essa não inferioridade? Não. No desfecho primário de 1 ano, a ICP não atingiu o critério de não inferioridade. O grupo da cirurgia teve menos eventos nesse combinado inicial. Mas e olhando mais para frente? 3, 5 anos. E focando nos eventos mais duros, como morte, infarto e AVC. Aí a coisa muda um pouco.
Nos segmentos de 3 e 5 anos, não houve diferença estatística significativa nesse composto de morte, infarto ou AVC entre ICP e cirurgia. Ah, então para esses desfechos mais graves, os resultados foram parecidos a longo prazo. Parecidos, estatisticamente falando. Só que a necessidade de fazer um novo procedimento, uma nova revascularização, continuou bem maior no grupo da ICP. Entendi. E aí entram as críticas e o debate, né? Comparando com estudos como o Syntex. Exato. O Syntex tinha mostrado vantagem da cirurgia a longo prazo, especialmente em casos mais complexos anatomicamente. Aí vieram as críticas metodológicas ao FAMI3. Tipo, Questionaram se o estudo tinha poder estatístico para realmente dizer que não há diferença em morte e AM/AVC, já que ele falhou no objetivo primário de não inferioridade. O risco de erro tipo 2, de não ver uma diferença que existe. A definição de infarto periprocedimento também influencia. quer dizer, a conclusão de sem diferença talvez não seja tão robusta assim. É o que alguns argumentam. Mas o FAMI3 trouxe nuances importantes. Por exemplo, em pacientes com complexidade anatômica menor, avaliada pelo Syntex Score funcional, os resultados de ICP e cirurgia foram mais próximos. Então, juntando tudo, FAMI 1, 2 e 3. Qual a mensagem para levar para a prática? Olha, a série FAME, sem dúvida, consolidou o FFR. É uma ferramenta essencial. O FAME3, apesar do debate, sugere que a ICP moderna, guiada por FFR, pode ser uma alternativa à cirurgia em alguns pacientes triarteriais, talvez os de menor complexidade anatômica e funcional. Mas a cirurgia ainda parece ser superior para reduzir a necessidade de novas intervenções e continua sendo o padrão para casos mais complexos. A decisão tem que ser individualizada, discutida no Heart Team. E a questão da indústria? Patrocínio. Existiu, claro, foi declarado nos estudos Medtronic, Abbott, St. Jude. Isso sempre levanta a necessidade de olharmos os dados com critério, mas a ciência avança com essa colaboração também. O importante é a análise crítica da comunidade. Perfeito. Então, FFR, essencial, decisão individualizada, Heart Team fundamental. E para a gente finalizar, alguma provocação? Fica a pergunta, né? Com a tecnologia de stents e os remédios melhorando ainda mais, e com novas medidas fisiológicas como o AFR ganhando espaço, como essa conversa ICP versus cirurgia vai estar daqui 10, 15 anos? Será que a balança muda de novo? Excelente ponto para reflexão. O cenário está sempre evoluindo. Bom, chegamos ao fim dessa análise. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. Esperamos que tenha sido útil. E um abraço especial para o pessoal que nos ouve, especialmente os cardiologistas aí de Varginha e região e para toda a turma do Hospital Regional. Até a próxima no Pod Trials. Pod Trials, revolucionando em conhecimento científico. Agora, para complicar um pouquinho o cenário, ou melhor, para adicionar contexto, veio o Flower Emmy em 2021. Ele olhou para o FFR num ambiente totalmente diferente. Totalmente. O Flower Me foi no cenário do infarto agudo do miocárdio com supra de ST, o IAMI-CST. A questão era, depois de tratar a artéria culpada pelo infarto, será que usar FFR para decidir se trata ou não as outras lesões, as não culpadas, trazia vantagem? E trouxe. O estudo comparou o FFR versus só angiografia para guiar essa revascularização completa. E o resultado principal, em um ano, foi que a estratégia guiada por FFR não foi superior à guiada só pela angiografia para reduzir morte, novo infarto ou revascularização urgente. Interessante. Então, aquele benefício claro do FFR que a gente viu na doença estável, no FAME 1 e 2, parece que não se replicou nesse contexto específico do infarto agudo, para as lesões não culpadas, segundo o Flower Me. Exato. Mostra como o contexto clínico é fundamental. O que funciona bem num cenário pode não funcionar tão bem em outro. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir essa jornada, FAME 1 estabeleceu o FFR sobre a angiografia na doença estável. FAME 2 mostrou que para lesões funcionalmente significativas a PCI com FFR supera até a mão isolada, principalmente para sintomas e para evitar revascularização urgente. Isso. Aí o FAME 3 aproximou bastante os resultados da PCI moderna e da KBG em triarteriais estáveis, olhando o composto de morte e IMAVC em 5 anos,
embora com ressalvas sobre o IEM periprocedimento e o debate metodológico inicial. E o Flower MI, por fim, colocou um ponto de interrogação no uso rotineiro do FFR para guiar o tratamento de lesões não culpadas no cenário do infarto agudo com supra. Uma evolução e tanto no conhecimento, né? Sem dúvida, esses estudos realmente moldaram muito da prática atual. Ótima pergunta. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação. Vendo essa convergência de resultados em desfechos duros entre PCI e CABG em populações selecionadas, como a do FAMI3, como que a gente, na prática, no consultório, na beira do leito, equilibra isso na conversa com o paciente? Ótima pergunta. Como ponderar, sabe, a recuperação mais rápida, menor invasividade da PCI, contra talvez uma maior durabilidade dos enxertos da cirurgia, ou aquele menor risco de infarto mais tardio associado à CABG em alguns estudos? Como ir além dos endpoints dos trials? Esse é o grande desafio, né? A famosa medicina personalizada ou centrada no paciente. Não tem resposta única. A decisão tem que ser cada vez mais compartilhada. Compartilhada como? Apresentando os dados, sim, os riscos e benefícios de cada estratégia que os estudos mostram, mas também ouvindo o paciente, entendendo as preferências, os valores, o que é mais importante para ele ou para ela naquele momento da vida. É juntar a ciência com a arte do cuidado. Excelente ponto. Acho que essa discussão sobre como individualizar a decisão, considerando toda essa complexidade, é fundamental. Fundamental. A era da decisão unilateral, baseada só no guideline, está sendo complementada por essa discussão mais rica e individualizada. Muito obrigada por essa análise tão clara e profunda hoje. Eu que agradeço a oportunidade da conversa.